Glória a Deus, graça e paz a todos vocês aqui no templo, graça e paz você aí na sua casa. Abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, no capítulo 4. Eu vou ler apenas a primeira parte do versículo 18 para a nossa reflexão nessa manhã. O texto diz assim, em nome de Jesus: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho. Eu vou repetir para você. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar o Evangelho. São palavras de Jesus, numa manhã de sábado, dentro de uma sinagoga, lendo o livro do profeta Isaías, no capítulo 61, versículo 1. São palavras que Jesus leu, referindo-se a Ele mesmo. Nesse dia, esse texto se cumpriu há 2000 anos atrás. E é nesse texto que a gente vai refletir nessa primeira caminhada, nesse primeiro passo da série O Espírito do Senhor. Abra o livro, receba o Espírito evangelizar. Feche os seus olhos. Pai, muito obrigado por esse momento. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o louvor. Pai, sem Ti nós não somos nada. Sem o Teu Espírito nós não somos nada. Sem o Teu Espírito Santo em nós, nós não somos capazes de nada. Sem o Teu Espírito Santo, na verdade, o que a gente faz é apenas pecar, é apenas errar, é apenas Te ofender, é apenas decepcionar. Mas eu peço em nome de Jesus, Pai, nos ajuda nessa hora, perdoa os nossos pecados e fala conosco. Em Teu nome, para a Tua glória e louvor eu oro. Amém. Todos podem se assentar. Um pai de família, consagrado, professor de escola bíblica, ele estava preparando o seu estudo, preparando a aula que ele daria no final de semana na sua igreja. Chegou na sexta-feira à noite, ele achou por bem fazer uma recapitulação, dar uma passada no que ele preparou, junto com a sua esposa. E aí, ele se assenta na sala, ali no sofá, abre o estudo dele e vai passando com ela todos os itens que ele entendia como os itens mais importantes do seu estudo. E o estudo dele, o tema era as marcas de um verdadeiro cristão. E ele foi passando. Enquanto ele fazia isso com a sua esposa, o filhinho pequeno ficava brincando ali no tapete. E o filhinho pequeno foi participando e ouvindo. Depois que ele terminou de fazer toda a revisão junto com a esposa, fechou a Bíblia, fechou o estudo dele, ficou satisfeito com o material que ele tinha preparado. Aí o garoto, o filhinho, do nada, de repente, ele vira e fala assim: papai, eu acho que eu nunca vi um cristão na minha vida. Se nós não formos exemplos no que a gente prega, a gente não vai ter a nossa mensagem ouvida. As pessoas não darão crédito à nossa pregação. Não darão crédito à nossa pregação. Jesus Cristo, quando Ele lê esse texto dentro de uma sinagoga, Jesus Cristo, Ele está dando o primeiro passo para ser o exemplo do que Ele prega. Quando Ele pega esse texto de Isaías 61, que é um texto profético, que caracteriza o ministério do Messias, e Jesus pega esse texto e abraça e fala: hoje se cumpriu essa escritura. Versículos logo adiante, no versículo 19, Jesus ele está comunicando para a gente o texto central das Escrituras, que deve moldar
uma vida que foi rendida a Cristo. Como é que a minha vida deve fluir no Evangelho em Cristo? E aí, nesse texto, os versículos 1 e 2 de Isaías, que são os versículos que Jesus reproduz aqui, eu li apenas a primeira parte do 18, Jesus ele vai falar, e Isaías falou, sobre 4 coisas que devem constar no ministério de todo cristão. E aí Jesus ele vai dar o exemplo. Jesus ele dá o primeiro passo e ele dá o exemplo. A primeira ação que ele coloca é evangelizar. O Espírito do Senhor está sobre mim para pregar o Evangelho, para evangelizar. Evangelizar quem? Se eu continuasse lendo nessa tradução, e na maioria das traduções, vai estar escrito para evangelizar os pobres. Bom, então aqui a gente já tem um problema que a gente precisa entender e resolver. Quem são os pobres desse texto? Por quê? Se nós entendemos, e entendemos corretamente, que o Evangelho é para todo ser humano, por que é que aqui ele categorizou? Por que é que aqui ele falou, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, ele me ungiu para evangelizar os pobres e os ricos? E a classe média? Morre tudo? Vai para o inferno? Vocês estão entendendo? Então vamos lá. Essa palavrinha pobre aqui no texto tem 2 significados. O primeiro significado, aquela pessoa que não goza do conforto desta terra. É pobre, pobre, como nós entendemos. O segundo significado, são todos os quebrantados e aflitos de alma por conta dos seus pecados. Pessoas que sofrem, que são chamados pobres de espírito, é a expressão que a Bíblia usa. Portanto, tanto naquele contexto há 2000 anos atrás, quanto nesse contexto nosso, em 2021, pobre, aqui nesse texto, é o pobre que tem carência material, desprovido de recursos materiais, quanto aquela pessoa que desconhece as riquezas espirituais de uma vida em Cristo. Bom, portanto, o evangelizar toda a raça humana, é para todo mundo. Por que é que a ênfase aqui é para pobres? Porque quando a pessoa se encontra num estado de pobreza, seja ela material, emocional, espiritual, psicológica, não importa. Se ela está num estado de pobreza, é o momento onde ela está mais acessível para receber e se render ao Evangelho. Isso é histórico. Isso acontece com a maioria das pessoas. Não significa que uma pessoa que não enfrente problemas de qualquer ordem não possa se render a Cristo. Muita gente se rende a Cristo sem ter problema nenhum. Mas a maioria não é assim. A maioria vem para Jesus quando elas estão atravessando por grandes provações na sua vida, por grandes deficiências, por grandes fragilidades, por grandes ataques. É nessa hora. Portanto, o Espírito do Senhor está sobre mim, sobre Jesus, e Ele foi ungido para pregar o Evangelho, para evangelizar todas as nações. Bom, mas aí a gente encontra, logo de cara aqui, algumas barreiras. E eu quero falar de algumas rapidamente com você. Primeira barreira, medo. A gente vê muito isso dentro das igrejas. Eu tenho medo de falar do Evangelho. Eu tenho medo, quando eu fizer um curso, aí eu falo. Quando eu tiver mais recursos, aí eu prego. Quando o meu casamento estiver assim ou assado, aí eu falo. Quando concluir determinada tarefa, e as pessoas vão colocando obstáculos, e isso se explica com um tipo de medo que todos nós temos.
Tem uma fábula que eu acho muito bonitinha, é de um ratinho medroso. Esse ratinho medroso, ele tinha muito, mas muito medo. Pensa num rato medroso. E eu lembro de uma pesquisa, saindo um pouquinho da fábula, não sei quantos aqui vão se lembrar, a primeira pesquisa que foi feita é sobre o genoma humano. E a conclusão que se chegou, pesquisando ratos e homens, é que o número do rato e do homem era muito aproximado. Quase que dá para a gente levar como séria aquele ditado, né? Você é um homem ou um rato? Mas o ratinho, muito medroso. E aí um mágico, na fábula, vê o ratinho medroso e fala assim, qual é o teu problema? Eu tenho medo de gato. Aí o mágico olhou para ele e falou, isso é fácil. Pegou a varinha mágica, transformou o rato num gato. Beleza, primeiro dia, ótimo. Aí ele continuou com medo. O mágico perguntou, medo do quê? De cachorro. Estou com medo de cachorro. Aí ele falou, fica tranquilo. O mágico foi lá e transformou ele numa onça. Bom, agora, dia seguinte, estou com medo. Medo do quê? Do caçador. Aí o mágico olhou bem, prestou atenção, falou assim, quer saber? Voltou ele a ser um rato. Por quê? O mágico virou para ele e falou assim, o teu problema é que você tem medo. Você sempre vai ter medo. Não tem nada que possa ser feito para você resolver o seu medo. Primeira carta de João, no capítulo 4, versículo 18. No amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora todo medo. Mas espera aí, pastor. Você quer dizer que eu estou na igreja, eu sou crente, eu tenho meus medos, então eu não tenho amor? O texto de João é muito claro. Ele fala que o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor eu e você ainda não temos. A gente não consegue ainda praticar o perfeito amor. E o medo, enquanto um dispositivo de defesa, é bom que todo mundo tenha. Tenha medo de se jogar do 10º andar. Amém? Tenha medo de algumas coisas, que existe um medo que até determinado ponto, ele é benéfico e faz bem para a gente, é um mecanismo de defesa. Mas existe um medo exacerbado de tudo, da própria sombra, que paralisa a pessoa. Então o medo de anunciar, medo de pregar. Eu não sei você, mas eu confesso aqui os meus medos. Eu já tive medo de falar do Evangelho em determinados ambientes. Eu me senti acuado, eu me senti ameaçado. Me arrependo? Sim. A gente olha para trás, faz um balanço e fala, por que eu tive medo? Eu não precisaria ter tido medo, eu não precisaria ter ficado inibido naquela situação, mas fiquei. Medo. Segunda coisa, segunda barreira que a gente enfrenta na proposta de evangelizar, a diminuição da verdade. Nós vivemos numa sociedade onde a verdade ela tem sido fragmentada. Como o inimigo sabia e sabe que ele não poderia contra a verdade, o que ele fez? Ele inventou um monte de verdade. E aí a sua verdade, a minha verdade, a verdade bíblica, ela ficou misturada num bolo de coisas. É mais ou menos assim. Verdades pessoais, hoje, na nossa sociedade, têm o mesmo valor da verdade bíblica. Isso se as verdades pessoais não tiverem um valor maior que o da verdade bíblica para muita gente. Por exemplo, eu cresci numa casa onde minha mãe é pernambucana e minha mãe sempre fez tapioca. Quem gosta aí de tapioca? Levanta a mão, deixa eu ver. Mãe, a senhora dançou. Todo mundo aqui ergueu a mão. Eu cresci numa casa onde sempre tinha tapioca. Tapioca para vocês, eu vou narrar aqui, eu não sei qual é a matéria-prima dela, mas na minha casa era um negócio branco com coco dentro. É isso, a tapioca que vocês estão imaginando é essa? Muito bem. Até o dia que eu fui em Aracaju. Eu fui pregar numa convenção nacional da FUMAP em Aracaju. Passei lá uns dias, eu, minha esposa, meus filhos. Preguei um montão de vezes, dei palestra, isso e aquilo. Aí um pastor falou, pastor, hoje à noite nós vamos comer tapioca. Eu falei, que legal, eu sei o que é tapioca.
Sei nada. Me levaram numa orla, lá numa praia bonita ali em Aracaju, e a gente entrou, aí vem a garçonete e me entregou um cardápio quase do meu tamanho. Devia ter ali umas 85 tapiocas, sabe, tipos de tapioca, cor de tapioca, recheio de tapioca, tipo de farinha da tapioca. Eu olhei aquilo e falei, não, eu quero a branquinha, com coco, para poder jogar um leite quente em cima e um cafezinho preto. É isso que eu quero. As verdades foram fragmentadas. Muito provavelmente, caras como eu e o pastor Nelson, nós somos de um tempo onde pizza era pizza de mussarela, ponto. Ponto. Hoje você vai num rodízio, tem 350 sabores, depois vem as pizzas doces. Não é? Fizeram isso com a verdade. A verdade inventou um monte de verdade. Então é assim, eu tenho a minha verdade, você tem a sua verdade, você respeita a minha verdade, eu respeito a sua verdade, e não me enche. Eu vou parar no enche, porque aí fora a frase continua. Sim ou não? Não é assim? Então, nós temos uma dificuldade, porque quando você vai evangelizar, você vai falar assim, isso é a verdade. Esse é o caminho. O Deus que eu creio é o único. Aí fora, nesse mundo de verdade fragmentada, as pessoas dão risada da gente. É mais ou menos assim, você acredita num livro que é como acreditar em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa. O pessoal zomba. Terceira barreira que a gente enfrenta, intimidação. E a intimidação que a gente enfrenta é a intimidação da cultura. Todos os ambientes, hoje na sociedade, eles intimidam a fé cristã. A cultura, quando você pega a cultura, e aí eu quero dizer, todo o folclore, todas as artes, as músicas, as letras, as obras de ficção, ninguém está nem aí para o Evangelho. E todas as obras, ou quase todas, dentro dos seus conteúdos, existem pautas progressistas que você pergunta, por que isso está aqui? A violência que está sendo feita com os contos de fada, tem toda uma tradição, tem uma história, tem um herói, mas os caras mudam tudo para inserir personagens, argumentos, eventos, que as nossas crianças terão acesso a tudo isso. E terão acesso se você não tiver tempo de cuidar dessas crianças. E elas vão crescer, elas vão aprender, e aquilo vai ser colocado na cabecinha delas como isso é normal. A intimidação da cultura. E aí, qual é a reação que a gente tem automática? E que eu vou falar para você hoje com muito cuidado. Se você não concordar comigo, fique em paz, a gente segue amigo. Pode continuar acompanhando a IAP do Parque. A reação nossa é o isolamento. A gente fala assim, vou me afastar. Não quero ter contato. E deixa eu te dizer, está errado. Está errado. E eu vou te dar aqui um texto de Paulo. O que o Paulo fala para a gente sobre esses personagens tão ruins na história. Se você tiver com a sua Bíblia, vai aí na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Eu vou ler a partir do versículo 9. Olha só que interessante. Eu vos tenho escrito por carta, para não vos ajuntardes com os fornicadores. Então, em algumas Bíblias está escrito, para que vocês não se juntem com promíscuos, com gente que gosta de prostituição. Então, Paulo está dizendo, olha, eu tenho escrito para vocês por carta, para vocês não se juntarem com fornicadores. Ele está dando uma dica aqui. Só que ele não para aqui. Olha, aí ele corrige no versículo 10. Olha o que ele diz. Porém,
Eu não quis dizer com os fornicadores deste mundo, ou com os avarentos, ou com os extorquidores, ou com os idólatras, porque então vos seria necessário sair do mundo. Olha o que Paulo está falando. Todo esse tipo de gente existe no mundo. Mas não tem como você sair do mundo. Você teria que evaporar. Você teria que ir para Marte. Só que não dá. Não tem como a gente ir para Marte. Então Paulo, ele faz essa ressalva. Aí ele continua: mas agora escrevi que não vos mantenham na companhia de qualquer homem que, chamado de irmão, seja um fornicador, ou avarento, ou idólatra, ou caluniador, ou beberrão, ou extorquidor, com o tal nem ainda comais. Porque o que tenho eu para fazer julgamento também dos que estão de fora, não fazeis julgamento vós, os que estão dentro? Mas Deus julga os que estão de fora, portanto, apartai dentre vós essa pessoa perversa. Vamos entender o que Paulo está falando. Paulo está dizendo assim: se tem na comunidade um irmão, dentro da comunidade, que é promíscuo, avarento, extorquidor, roubador, caluniador, o cara, Paulo fala, você não deve ter nem comunhão, se afasta. Disciplina, porque isso é um papel da igreja. Aí por que Paulo alivia para os de fora? Isso é muito óbvio. Você que está aqui, você recebeu a revelação do Evangelho. E o Espírito Santo espera que você mude de comportamento, que você mude de vida. Agora o cara lá fora, coitado, Paulo é que vai dizer, a nossa luta não é contra carne ou sangue. Os caras são instrumentos do inferno, sem saber que são instrumentos do inferno. Eles precisam que a gente esteja entre eles, que a gente fale com eles, que a gente tenha um mínimo de amor por eles. Evidente, Cristo no Evangelho, ele tem um grupo de comunhão dele, mas Cristo algumas vezes foi criticado. Mestre, você se assenta com pecadores? Você se assenta com beberrões? Você se assenta com prostitutas? Você vive com essa gente que é ladrão? E qual é a resposta de Jesus? Eu vim para doentes, eu não vim para sãos. Então, sabe aquela coisa? Nós somos pobres, mas somos limpinhos. Entendeu? Então assim, eu preciso, de alguma forma, ser agente nesse mundo. Eu não vou, eliminar as minhas amizades. Eu continuo tendo muitos amigos que não são cristãos, que vão na minha casa. E quando eles me chamam, eu vou na casa deles. Mas é evidente que se eu chego lá e tenho o que eu não bebo, eu não bebo. O que eu não como, eu não como. Se o palavreado não é o que eu gosto, eu não vou usar aquelas palavras. Mas eu não posso ter um comportamento de, não me rele, não me toques, que eu sou mais santo que você. Que o mundo lá fora tem uma profunda decepção comigo e com você. Porque para o mundo lá fora é assim, eles se acham tão melhores do que a gente. É duro. É duro, mas Jesus, Ele vai falar, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o Evangelho para os pobres. E quem são os pobres aqui dessa sociedade de Jesus? É o pior tipo de gente, cara. Mas Ele vai se aproximar desse tipo de gente, porque os ambientes nunca influenciaram Jesus, mas Jesus influenciou todos os ambientes pelos quais Ele passou. Pensa nisso, pensa nisso. Por último, a gente enfrenta como barreira uma decadência moral. O que eu quero dizer com decadência moral? O padrão moral de cada um hoje nessa sociedade é o próprio padrão que a pessoa define. Não é o padrão que a Bíblia coloca, que a igreja vai apresentar. A pessoa fala, não, o meu padrão moral é esse, e dá licença. E fim de papo. São barreiras que a gente enfrenta para evangelizar.
eu enfrento e você enfrenta na sua realidade. Por mais que você, sabe, tenha uma vida totalmente oposta à minha, a do Nelson, a da Dodô, a do Christian, a do Cosme, não importa, cada um no seu ofício, no seu dia a dia, passa por esse tipo de prova e de desafio, porque a nossa sociedade, ela está virando uma massa, tudo igualzinho. Bom, ok, pastor, entendi. Então eu preciso evangelizar, eu preciso levar a palavra, eu preciso fazer. Mas pastor, eu não sou um evangelista. Pastor, eu não tenho dom para pregação. Então deixa eu te falar. Algum dom você tem. E isso é bíblico. Ninguém que está aqui não tem um dom. Você pode não ter descoberto ainda. Mas enquanto os nossos dons não forem transformados em serviço, esses dons não vão servir para nada. Você pode ter dons maravilhosos que você tem vergonha de falar para a gente. Pode ter gente aqui na IAP do Parque que tem dons e esconde porque fala, se eu falar o pastor vai me chamar e aí eu vou ter trabalho. Se o pastor descobrir, ele já vai usar na mensagem dele, já vai me colocar no ministério, eu vou ter que fazer reunião, eu vou ter que trabalhar. Não, tá bom aqui, deixa eu quietinho. Os nossos dons, gente, a pregação e o evangelizar, não é simplesmente isso que eu estou fazendo, ou sair pregando, falando na rua. Não. A gente prega o tempo todo, o dia inteiro. É John Wesley que tem uma frase sensacional nas orações dele. John Wesley ele falava assim, não me deixes enferrujar. Permita que eu venha a desgastar, mas eu não quero enferrujar. Não consintas, meu Deus, que eu tenha uma vida inútil, que eu viva uma vida inútil. John Wesley, só para você saber, ele passou 53 anos ininterruptos, pregando o evangelho toda semana. Os caras que liderou o avivamento na Inglaterra. John Wesley. E essa deveria ser a nossa oração. Posso também te dar dados científicos que vão te ajudar, pode te estimular. Eu estava lendo esses dias, todas as pessoas que se dedicam a continuar produzindo textos, eventos, construindo, fazendo seus docinhos, os seus bolinhos, enfim, a pessoa, ela segue fazendo, ela não para. A chance dessa pessoa ter o cérebro oxigenado e não envelhecer antes do tempo é muito grande. Já falei para vocês, meu avô faleceu com 94 anos, enchendo laje. Eu lembro uma história que ele contou de um velhinho que vendia coxinha, lá em Mojimirim. E esse velhinho passava, e eu vi esse velhinho muito acabado, muito acabado. E um dia o meu avô estava lá fazendo massa, concreto, que ele ia encher uma laje. Esse velhinho falou assim, ô, seu Davino, se eu fosse o senhor eu parava, senão o senhor nunca vai chegar na minha idade. Quem aqui conheceu meu avô sabe que ele tinha uma risada grossa, alta e gostosa. Meu avô encheu a boca para sorrir. E ele falou assim, Ele falou assim, quantos anos você tem para o cara da coxinha? Eu já estou com 63. Mas eu vi o velhinho da coxinha. O velhinho da coxinha parecia que tinha uns 100. Aí meu avô riu mais ainda, que meu avô, quando o velhinho falou isso para meu avô estava com 85 anos. Meu avô virou para ele e falou assim, se eu fosse você, eu se cuidava e começava a encher laje. Senão você não vai chegar nunca na minha idade. Então, a ideia dos dons é que você precisa colocar a serviço do Senhor. Não tenha medo. Não se intimide pela ausência da verdade na nossa sociedade. Não se intimide pela decadência moral na nossa sociedade. Não se intimide pela intimidação que a cultura impõe sobre nós. Porque não é a gente.
Esse livro não é sobre eu, sobre você. Esse livro é sobre uma pessoa, é sobre Jesus. Esse livro diz respeito ao Senhor Jesus Cristo. É Ele. E não pensa que na época de Jesus as coisas não eram fáceis. Então aí eu vou tentar te dar uma dica e te ajudar. Ok, eu não sou evangelista, eu não tenho dom e me sinto despreparado. O problema é que a igreja, ao longo dos séculos e até hoje, tem feito uma leitura errada do reino de Deus. E quando eu digo a igreja, eu digo parte da igreja. Nós temos heróis da fé em todas as gerações. Qual é a leitura errada? De forma sintetizada, você não pode olhar para o reino de Deus como uma estrutura de poder. E eu digo poder terreno. Para ficar claro, dá uma olhada no julgamento injusto que aconteceu com Jesus em Jerusalém há 2000 anos atrás. Ali, aquela cena vai ajudar você a entender o que eu estou falando. Naquela cena nós temos 2 reis. Você tem o rei Herodes de um lado e o rei Jesus do outro lado. Herodes, ele representa o reino deste mundo. Jesus representa o reino de Deus. São 2 poderes que estavam ali. Quem é Herodes? Herodes Antipas. Herodes é o cara que mandou matar crianças de 2 anos para baixo, porque ele queria pegar Jesus. Ou seja, naquela sociedade esse cara tinha poder. Ele dava uma ordem, ele erguia um dedo, todo mundo fazia o que ele queria. Dentre as crianças que ele mandou matar de 2 anos para baixo, a história registra que entre essas crianças ele autorizou matar 3 filhos dele. Lembre, Herodes, ele era um rei, ele não tinha somente uma esposa. Ele tinha mais mulheres. E ele autoriza os caras a matarem, porque Herodes é o cara que ele não suporta a ideia de um outro rei. O trono é dele. É por causa desses 3 filhos que ele manda matar junto com todas as crianças ali em Jerusalém, que Otávio Augusto, o imperador, tem uma frase assim que se eternizou. Ele disse assim: é melhor ser um porco de Herodes do que um filho de Herodes. Porque naquela cultura ninguém matava porco. Então Otávio Augusto fala: eu preferia ser um porco na casa de Herodes do que um filho de Herodes. Herodes é o cara que numa festa, para satisfazer a sua esposa, ele manda cortar a cabeça de João Batista. Então eu estou falando de um cara doente. O Talmud, isso não está na Bíblia, mas o Talmud é um livro judeu, um livro hebraico, um livro que conta histórias e que a gente, como livro de história, muita gente acredita a verdade nesse livro. Herodes, ele era um cara tão adoecido mentalmente que uma das mulheres que ele era apaixonado, depois da morte, ainda por 7 anos, ele manteve ela num tacho de mel para manter relações sexuais com ela. Eu estou te contando tudo isso para você entender o que é o poder do mundo. Se você ouve falar de coisas escandalosas hoje em dia e pensa assim: caramba, a mente humana, não, a mente humana é doente desde que saiu do Éden. Do outro lado eu tenho Jesus. Do outro lado eu tenho o rei que governa o reino de Deus, do qual eu pertenço e você pertence. Todas as vezes, presta atenção, aquilo que eu falei de você olhar errado para o reino de Deus como estrutura de poder, todas as vezes, na história da igreja, que a igreja achou que ela poderia lançar mão dos poderes do reino deste mundo, a igreja quebrou a cara e fez vergonha para o Evangelho. 2 exemplos apenas. Os cruzados lá no Oriente. Os cruzados no Oriente, as cruzadas cristãs, os caras mataram gente, roubaram cidades inteiras, pilharam, fazendo vergonha na história da igreja cristã. Os exploradores cristãos, segundo exemplo, os exploradores cristãos na África, que cooperaram com o comércio vergonhoso de escravos.
São pontos na história, e eu poderia ficar citando aqui um monte deles, que trazem vergonha para a história da igreja, mas não envergonham a Cristo, porque nunca foi essa a pregação de Jesus Cristo. O que Jesus ensinou para a igreja dele como arma? Vou contar para você algumas. Ele disse assim: vocês têm que ser como ovelhas no meio de lobos. Vocês têm que ser como o fermento na massa do pão. Vocês têm que ser como sementinhas. O semeador saiu a semear. Vocês têm que ser o sal da terra, o sal no alimento. Ou seja, as metáforas de Jesus, elas apontam para elementos quase invisíveis, frágeis, fracos, débeis, pequenos, mas que eles contêm uma força secreta, que ela nasce e ela explode de dentro para fora. Por isso que há 2000 anos, o mundo não consegue fazer calar a mensagem e a pregação do Evangelho. Porque um bando, e entenda bando da forma mais carinhosa, um bando de gente, milhões, que recebem a Cristo, ouve o mandamento dele: ame o próximo, ame o inimigo. Se alguém bater na tua face, dá outra face. É assim que a igreja vai vencer, não por força, não por poder terreno, não por mísseis, mas pelo Espírito do Senhor. Portanto, você não precisa ter medo de evangelizar nesse tempo. As barreiras são muitas. Mas você não sabe quem está do teu lado e que precisa de uma palavra. Você não sabe se aquela pessoa, diante de uma vírgula, de um gesto, não vai te ouvir. Lá no Afeganistão, eu estava vendo uma matéria essa semana, surpreendente, gente, surpreendente. Muita gente fugindo, saindo de lá. Eu fiquei triste quando eu vi a notícia que as nações recolheram as suas tropas, os seus aviões, e quem ficou lá está abandonado à sua própria sorte. Mas eu estava lendo uma matéria essa semana de muitos cristãos que tiveram a oportunidade de entrar nos aviões, que tiveram a oportunidade de serem resgatados, mas eles decidiram: não. O nosso chamado é para ficar aqui nesse país, porque tem gente que precisa de salvação nesse país, e o Deus que nos trouxe até aqui nos guardará. A gente está chegando num tempo que não vai ter para onde correr. A perseguição que se abate sobre o mundo, ela é mundial. Ela não é lá, ela não é aqui, ela é em todo lugar. Se você tem muita grana pensando assim: eu vou para uma ilha, eu vou para os Estados Unidos, eu vou para a Austrália, eu vou para um deserto. Deixa eu te falar, cara, não. Esse mundo vai passar por uma dor como nunca se ouviu falar. Mas Deus preservará os seus. Deus guardará os seus. Esse texto que eu li para você, a primeira parte, o versículo 18 do capítulo 4 de Lucas, diz que Jesus ele recebe o Espírito para evangelizar os pobres. Em algumas traduções, os quebrantados. Quebrantado é uma pessoa fraca, é uma pessoa indefesa, é uma pessoa sem recurso. Esse é um quebrantado. E qual a solução para quebrantados de toda a ordem, psicológica, material, espiritual, social? Qual a solução que a Bíblia aponta nesse versículo? Cara, é uma só: evangelizar. Porque o evangelho é o poder de Deus para todo aquele que crê. Você pode ter na sua língua, no seu coração, no seu conteúdo, a solução para quebrantados que estão à sua volta. Fala de Jesus. Você não precisa ser teólogo, não precisa ser pastor, não precisa nada. Fala da tua vida, da tua experiência com Jesus. O versículo 17 deste evangelho, capítulo 4 de Lucas, começa dizendo que Jesus ele está ali na sinagoga e é dado para ele o livro do profeta Isaías. E aí diz que ele abriu o livro. Quando ele abre o livro, ele começa a ler: o Espírito do Senhor está sobre mim. E eu quero concluir essa reflexão
fazendo a seguinte pergunta e a seguinte reflexão com você. Qual é a primeira coisa que você abre quando acorda? Você já acordou, tá? Não vai responder que é o olho. Eu vou te falar, essa geração, a primeira coisa que ela abre quando acorda é o celular. Lamentavelmente é o celular que ela abre. Porque a pessoa precisa ver as atualizações. A pessoa precisa ver quem curtiu, quem comentou, as notícias, os seus canais preferidos. A pessoa vai para o banheiro lavar o rosto e antes de lavar o rosto senta num vaso. O celularzinho está lá. A primeira coisa que você abre todo dia é um maldito celular. Tem pessoas que entram em pânico, e eu vou falar por mim. Sabe o que aconteceu essa semana? Eu estava na rua, eu precisava ligar para um cliente, eu abri meu celular. Quando eu abri meu celular, o ícone de telefone havia sumido do meu celular. Eu não conseguia telefonar. Eu falei, para que serve um celular? Bom, na mesma hora, deu uns 5 minutos, a Regina ligou para mim. Quando a Regina ligou para mim, eu falei, eu não sei o que eu faço. Ela, nossa, sumiu. Edmilson, desliga o teu celular inteiro e liga de novo. Eu falei, eu já fiz isso, Rê, é o máximo que eu sei fazer. Eu falei, me passa com o Mateus. Mateus sumiu. Ele falou, pai, eu não consigo te ajudar longe. Eu tinha que olhar, eu tinha que entrar aí nos bastidores do teu celular para ver o que aconteceu. Eu falei, volta com a mãe. Eu falei, Rê, você pagou a conta? Ela, tá tudo pago. Eu falei, caramba. Me passa com a Mariana. Mariana, sumiu. Pai, eu tenho que estar com o celular aqui. Eu falei, poxa vida. Fiquei sem telefone. Entrei em pânico. Bom, à noite a Mariana pegou, olhou, mexeu 5 minutos, resolveu, voltou o ícone. Sei lá. A gente atinge uma idade, viu, Nelson, que a gente coloca o dedo onde não devia e estraga tudo. Eu já vi gente nervosa com o celular, porque a maioria dos equipamentos são touch, é o toque. Aí a pessoa fala, eu estou tocando e não está respondendo. Você já ficou nervoso quando alguém liga para você e você põe o dedo naquele lugar para puxar assim e o negócio não vem? E você fala, não vem, continua tocando, eu preciso falar com essa pessoa. Já aconteceu? A primeira coisa que a gente abre, quando a gente acorda, é um celular. A gente quer abrir muita coisa. A gente quer abrir portas. A gente quer abrir possibilidades de negócio. Você não quer perder a abertura das Olimpíadas, porque é bonito. Você não quer perder a abertura da Copa do Mundo. Nós, adventistas da promessa, quando a gente vai numa convenção do Ministério Jovem Geral na Estância Árvore da Vida, não queremos perder a abertura. Não queremos perder a abertura de assembleia, de conferência. Mas Jesus aqui no Evangelho de Lucas, ele está ensinando a gente. Jesus ele vai iniciar o ministério dele. Se tem alguém que não precisava abrir Bíblia, era Jesus. Porque Jesus ele não apenas anunciava e pregava e evangelizava e falava sobre as boas novas. Jesus ele era a boa nova. Jesus ele é a boa nova. Jesus ele é a palavra. Jesus não precisava de livro do profeta Isaías. Ele tinha e tem e sempre terá todo o poder no céu e na terra. Então por que é que ele se humilha e pega um pedaço de papiros e abre e lê? Será que ele não estava dando exemplo para mim e para você?
Será que ele não estava falando assim, olha, o conteúdo da vida depois de Cristo é esse, e a primeira coisa é evangelizar. Você não pode ter uma vida inútil. Jesus, ele abre o livro. O Espírito do Senhor está sobre mim. Se você quer o Espírito na sua vida, na sua casa, no seu ministério, na sua família, abra o livro. O celular é legal, lógico que é, uma maquininha sensacional, mas que sequestrou parte do nosso dia e da nossa atenção. Eu vejo gente assim, perdendo coisas, perdendo filhos no mercado, no shopping, em todo lugar, batendo carro, por causa de celular, cara. Não é uma vez, várias vezes. Eu vejo pedestres passando a rua assim. E aí eu reduzo, buzino. Quando eu estou com muita raiva, eu buzino forte. Aí a pessoa dá um pulo. É o meu lado carnal. É o meu lado reino deste mundo. E não o reino de Deus. Abra o livro. Abra o livro na sua vida. Agora, pastor, eu abro. Deixa eu te falar, cara. Abra o livro com uma paixão maior do que você abre celular, do que você abre as portas que você interessa por elas. Abra esse livro com toda a tua alma, teu entendimento, teu coração, tua inteligência, tua entrega. Abrir o livro não pode ser a quinta coisa, a 20ª coisa, a última coisa do seu dia. Abrir o livro não pode ser assim, a hora que der. Não, abrir o livro é prioridade, cara. Abra o livro e receba o Espírito, porque esse livro é vivo. Ah, você tem livro meu para ler? Não perde tempo. Meu livro não é vivo. Meu livro é uns rabiscos que eu arrisquei escrever. Agora, se você quer o Espírito Santo de Deus na sua vida, abre o livro, cara. E abre o teu coração e a tua mente para receber o Espírito, porque há poder, promessa nesse livro. E que Deus enviará sobre o seu povo. Agora, eu e você podemos formar aqui na IAP do Parque uma comunidade diferente. Porque Deus continua do mesmo jeito, o mesmo Deus eterno. A gente tem uma realidade cruel, uma realidade nas famílias que ela é quase que um espelho de uma sociedade sem Cristo. Filhos rebeldes, casais em crise, famílias desfeitas. E é evidente que eu estou citando gente como aquela de 1 Coríntios 5, que está entre nós, sabe, o fornicador, o cara que, sabe disso que eu estou falando? Mas eu sei de gente sofrendo, gente que está angustiada, gente que foi, sabe, enganada, traída. Cara, presta atenção. Abra o livro. Receba o Espírito. Sabe, como é que você quer santificação na sua vida? Eu vou num monte. Eu vou num lugar onde o fogo... Nossa, pastor, lá a oração é forte, hein? Lá os caras... Não perde teu tempo, cara. Abre o livro está na tua casa. Abre o livro, cara, e clama a Deus, dobra o teu joelho e pede, o Espírito do Senhor virá sobre nós. Virá sobre nós. Se tem um cara aqui nesse grupo que pisou na bola e errou muito na vida, sou eu. Eu posso afirmar para você, eu era um cara que eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Com 18 anos eu resolvi abrir o livro em Gênesis. Eu fui lendo até o Deuteronômio, todo o Pentateuco, 5 livros. Eu não aguentava mais, eu saí do meu quarto, foram meses. Os meus pais falavam, cara, o que o Edmilson está fazendo tanto tempo dentro de casa? Aqui nessa igreja, as pessoas sabiam que o pastor Genésio tinha um filho que chamava Edmilson, mas não me conheciam, porque eu não vinha. Eu não vinha. Aí eu lembro que eu saí de dentro do meu quarto, eu falei, mãe, não dá mais. Jesus entrou na minha vida, mãe.
Abra o livro, cara. Abra o livro porque você recebe o Espírito. Sem o Espírito você não evangeliza. Sem o Espírito você não vai. Sem o Espírito você não vai formar uma casa, uma família. Você não vai ter um ministério. Você não vai ter. Satanás vai continuar tentando, vai continuar atacando? Vai. Porque a ideia dele é nos envergonhar. Mas entenda uma coisa. Satanás não é só inimigo dos crentes. Porque tem gente que se ilude achando que lá fora está tudo certo, dá tudo certo. Satanás é inimigo do ser humano. O povo aí fora que acha que ele é amiguinho, vai quebrar a cara. Porque na hora dele puxar o tapete, ele vai puxar o tapete. Mas aqui, quando você se rende a Cristo, Cristo te defende. Cuida do teu caráter e Ele cuidará da tua reputação. Ainda que te traiam, ainda que te ofendam, ainda que te persigam, ainda que tentem te esmagar, Ele é Deus, Ele é soberano, Ele vai cuidar de você, da sua vida, da sua casa, da sua família, cara. Abre o livro. Abre o livro, cara. Jesus, Ele fala exatamente isso. Quando Ele abre, o Espírito do Senhor me ungiu para pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho não é pouca coisa. Dedica a tua vida nisso. Pregar o Evangelho eu prego no meu dia a dia, você no seu dia a dia. Você não precisa deixar de fazer o que você faz. Você não precisa deixar o teu ofício. Lembra da conversa inicial que eu falei aqui, daquele pai, daquela mãe, falando sobre o estudo bíblico e a criancinha? O que os meus filhos querem é modelo. Os seus filhos querem modelo. As pessoas, essa sociedade precisa de gente que testemunha aquilo que vive. E eu louvo a Deus por vocês e IAP do Parque. Eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus tem sido bom demais com essa comunidade. Eu vi um vídeo da Kera essa semana. Pô, Kera, que coisa sensacional. Ela com uma bandejinha, ela dá um pulo, aparece um bolo. Não foi uma vez nem duas, Kera, mas muitas vezes. Teve gente em casa, comendo ali uma receita da Regina e a pessoa chorando de emoção. Nossa, eu estou sentindo um sabor, mas eu sei o amor com que a Regina prepara uma comida. Então você não precisa abandonar o teu ofício. Abre o livro, abre o coração, abre a vida, coloca os seus talentos ao serviço do Senhor. E Ele fará a obra, cara. E sem palavras você vai pregar, você vai evangelizar. Onde você está, como você é, com as tuas características. Porque onde você está, como você é e as tuas características, eu não consigo fazer. O Nelson não consegue fazer. A gente tem limites. Então Deus vai usar você, aonde você estiver. Agora, IAP do Parque. Você que é IAP do Parque está ouvindo. E você de longe que sonha ser IAP do Parque, que já me contou que quer ser um dia. Cara, abre o livro e lê. Eu creio que Deus tem grandes coisas para fazer com a gente. Eu creio que a unção de Deus pode vir sobre nós. Eu não estou dizendo que nós vamos ser melhores, mais santos e mais perfeitos, não. Nós somos pecadores, falhos, a gente erra. Mas Deus tem grandes obras na minha vida. Ninguém vai dar ponto final na nossa história. A palavra final na nossa história pertence a Cristo. O mundo não vai fazer isso. As pessoas que nos odeiam não vão fazer isso. As pessoas que nos traem, que mentem, que caluniam para a gente, não vão fazer isso. Mas no Cristo bíblico, nós temos uma nova história. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe a sua casa. Que você renda-se a Ele para criar coragem para evangelizar. Que você jamais abandone os caminhos da fé. Deus te abençoe.